Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Estética Biomédica. E hoje, em específico, nós vamos falar de alguns aspectos importantes sobre a nossa própria pele, né? Alvo de vários cuidados da estética biomédica. E a gente vai começar vendo aspectos histológicos, né, estruturais da nossa pele, aspectos funcionais, para que ela serve, como é que ela desempenha essas funções. E depois nós vamos ver como nós podemos classificar tanto a nossa pele quanto a pele dos nossos clientes quando a gente for atuar na parte de estética, tá? A classificação da pele é essencial no desenvolvimento do protocolo estético do profissional para com o seu cliente, de modo a otimizar os seus resultados, tá? Então é interessante a gente saber desde a estrutura da pele até as suas possíveis classificações para que a gente possa otimizar os nossos resultados, tá? Então vem comigo, vamos adquirir esses conhecimentos juntos. Olá, gente, tudo bem? Vamos falar então hoje sobre a pele e suas classificações nesse tópico, tá? Então vamos estudar sobre a estrutura, né, histológica da pele, as características de suas partes componentes, as funções, né, principalmente, e como nós podemos, enquanto biomédicos estetas, classificar a pele de quem a gente vai atender, né? É imprescindível saber sobre essas classificações para que a gente possa decidir qual o melhor protocolo, quais os resultados que a gente pode atingir, quais produtos a gente pode aplicar nessa pele, né? Quais eu devo aplicar, inclusive, para atingir meus objetivos. Enfim, todo esse conhecimento ele tem que ser dominado pelo profissional da estética, de modo a que ele possa atingir os seus objetivos de maneira otimizada, ok? Então, vamos lá entender um pouco sobre a nossa pele e as suas classificações, ok? Então, nossa pele, a pele, né, o nosso maior órgão do corpo humano, né, ela tem algumas funções bem específicas e bastante fundamentais para a nossa própria sobrevivência, inclusive, ok? A pele, uma das funções primordiais dela é funcionar como uma barreira física. Barreira contra o quê? Bom, o ambiente que nos cerca já é um ambiente hostil, de certa maneira, né? Nós temos a radiação solar atingindo a gente a todo instante. A pele nos protege contra os efeitos danosos dessa radiação. Temos efeitos de temperatura, por exemplo. Temos micro-organismos, por exemplo, no ambiente que podem ser patogênicos para nós. Então, nós temos que ter uma barreira para que eles não possam entrar. Nós não podemos perder uma quantidade excessiva de água, né? Então a pele ela funciona como uma barreira contra a perda de água, que a gente chama de perda de água por via transdérmica. Então a pele ela é a nossa principal barreira contra os fatores externos, né? Eu já citei a radiação solar, micro-organismos, né, patogênicos, potencialmente patogênicos, temperatura excessiva, por exemplo, e também evitar a perda de água, né, através da pele, né? A água sai de dentro da gente e para o ambiente através da pele. A pele impede que isso aconteça em excesso, ok? Outra função bastante importante da pele é a função sensorial, né? Nós temos função de tato, recepção de calor ou frio. Todas essas sensações, né, são importantes para que a gente se mantenha vivo e tenha consciência do ambiente ao redor. Então, a pele, ela, além de função de barreira, ela tem uma função sensorial também, ok? Falando um pouquinho sobre a estrutura da pele, né? A pele ela é constituída por algumas partes, né? Que eu acredito que vocês já tenham até estudado, né? Duas partes principais, como a gente vai ver, e a hipoderme também, né? Como a gente pode ver aqui, constituída principalmente de gordura. Antigamente ela era considerada como parte da pele, mas hoje em dia a gente vê que ela é mais um anexo subjacente à pele em si, ok? Quais são essas partes que constituem a pele? Vamos relembrar? Primeiro, a mais externa é a epiderme, ok? A epiderme ela é um tecido de revestimento por si, ok? É o que dá a principal função de barreira para a nossa pele. É ali que
existe a barreira contra a radiação, que existe a barreira contra a perda de água, a principal, né? Barreira contra a perda de água, barreira contra patógenos externos, barreira física contra atrito, por exemplo, onde as glândulas sudoríparas, por exemplo, desembocam, né, e despejam seu conteúdo, que é o suor, para que haja regulação térmica, enfim. Na epiderme, e em sua superfície, inclusive, que a gente tem a nossa função principal de barreira, ok? A barreira contra os agentes externos. E também a parte sensorial, por que não dizer, existem alguns sensores, alguns receptores sensoriais que estão alojados na epiderme. Outros estão na derme, né, mais profundos, como a gente pode ver aqui, corpúsculo lamelar, né? Mas um deles está alojado na epiderme. Logo abaixo da epiderme e realmente bem justaposta e bem firmemente agarrada à epiderme, existe a derme, ok? Enquanto a epiderme é a nossa barreira, né, propriamente dita, a derme é responsável principalmente pelo quê? Pela elasticidade e resistência da nossa pele, né? A elasticidade é dada por fibras elásticas, principalmente elastina. Resistência por proteínas como colágeno, né? Principalmente colágeno do tipo 1. E ela tem uma outra função que é bastante importante também. Se a gente for ver aqui pelo esse esquema, que está muito bem desenhado, esses vasos eles não ultrapassam a epiderme, né? A epiderme, como um tecido de revestimento, a maior parte dos tecidos de revestimento tem essa característica, inclusive mucosas, a parte de revestimento por si, ela não é vascularizada. E aí, se não tem vascularização, como que o oxigênio e os nutrientes chegam nesse tecido? É pela derme, né, que esses vasos sanguíneos chegam carregando oxigênio e nutrientes. Aqui, nessa região que a gente chama de papilas, né, nessas invaginações que a derme faz na epiderme, os vasos eles diminuem de calibre até formarem capilares, e aí os nutrientes e o oxigênio passam para cá, para essas porções celulares, e vão por difusão até os estratos mais superficiais. Né? Então é por difusão que a epiderme é nutrida, ok? E os vasos eles vêm então da derme, tá? Então a derme tem uma função, além de elasticidade e resistência, a função de nutrir a epiderme. Tem a função de hidratação da pele também, tá, gente? A maior parte dos componentes que atraem água, né, para manter a pele hidratada, estão aqui na derme. Ácido hialurônico, glicosaminoglicanas, enfim, vários componentes que são atratores de água, né, que eles vão atrair água para manter a pele hidratada. Estão aí na derme também. Ok? Vamos ver então mais a fundo cada uma dessas partes, tanto a epiderme quanto a derme. Aqui nós vamos começar então com os aspectos histológicos da epiderme, que é a nossa barreira, ok? A epiderme por si ela é dividida em alguns estratos, né? Que a gente chama. Vamos começar lá de baixo para cima, né? E vocês vão entender por que eu vou começar aqui de baixo e um pouco mais para e em direção à parte mais externa, né? O estrato mais interno que a gente tem da epiderme, a gente chama de estrato basal ou estrato germinativo. Por que ele é chamado de basal? Porque ele está na base, né? Ele é o primeiro aqui e está justaposto à derme. E ele também é chamado de germinativo porque estas células aqui, que nós chamamos de queratinócitos, né? Os queratinócitos da porção basal, do estrato basal, que é formado de uma camada de célula só, tá, gente? É importante dizer isso. É uma camada única de célula aqui, de queratinócitos. Esses queratinócitos basais, eles são os responsáveis por se dividir constantemente para gerar todos esses outros estratos aqui. Então, essas celulinhas que estão em formato de escama aqui, um dia já foram queratinócitos basais, né? Eles foram se dividindo e vão empurrando as células aqui para cima, ok? Então, aqui o estrato basal. Logo acima dele já começa um estrato que a gente chama de estrato espinhoso. Por que ele recebeu esse nome, estrato espinhoso? Porque essas células elas são bem justapostas entre si e bem agarradas firmemente umas às outras por junções intercelulares, principalmente desmossomos. Só que quando a gente analisa cortes histológicos da epiderme na microscopia óptica, esses desmossomos eles parecem como se fossem espinhos mesmo, né, de uma célula a outra. Parece que uma célula está espetando a outra.
por isso que esse extrato recebeu o nome de extrato espinhoso. Então, os culpados por esses espinhos, na verdade, são desmossomos, principalmente. Aí as células continuam a se dividir, até gerarem um extrato mais acima que a gente chama de extrato granuloso. O próprio nome já diz, né, gente? Extrato granuloso, porque as células elas contêm bastante grânulos em seu citoplasma, ok? Enquanto aqui a característica do extrato espinhoso era a presença desses espinhos, que nada mais são do que junções intercelulares, característica então do extrato granuloso são a presença desses grânulos, que a gente chama de grânulos lamelares, ok? Esses grânulos eles são importantes para quem quer, por exemplo, ter conhecimentos na parte de cosmetologia, né? Porque essas células elas vão liberar esses grânulos aqui para o exterior das células, de modo que esses grânulos eles formem a nossa principal barreira contra a perda de água e contra a entrada de água também, né? Por quê? Esses grânulos lamelares, né, eles são constituídos principalmente por pedaços de membrana em várias lamelas, né, por isso grânulos lamelares, que são várias camadinhas, né? Então eles parecem como se fosse na microscopia em maior aumento, parecem como se fossem cebolinhas assim, né, de tantas camadinhas que eles têm. Basicamente lipídios, tá, gente? Basicamente gordura. Fosfolipídios, por exemplo, lipídios de membrana. E aí esses grânulos eles vão preencher esse espaço aqui que já é bem restrito, né, entre as células, e vão formar o que a gente chama de cimento intercelular, que é então uma barreira contra a perda de água. Como ele tem um caráter lipídico, a água não consegue penetrar por ele, né? Ou não só a água, mas componentes que têm afinidade por água têm muita dificuldade em passar por aqui, né? Por isso dá a nossa função de barreira. A água não consegue passar facilmente por aqui. E também não consegue entrar muito, né, gente? Claro que se a gente fica, por exemplo, muito tempo dentro de uma piscina, a gente sai, olha para a pele, ela tá o quê? Enrugada, tá túrgida, né, que a gente chama. Porque um pouco da água sim entrou, né, aos poucos, por causa do tempo que a gente ficou. E as células aqui elas acabaram inchando também, né? A água entrou nessas células e essas células incharam e aí deu aquele inchaço na pele. Mas se não houvesse essa proteção aqui, a gente incharia muito mais, né? Seria perigoso, inclusive, a gente entrar na água, né? Porque muita água iria entrar. Ou a gente poderia desidratar muito facilmente, né? A nossa perda por suor nem se compararia com o tanto de água que a gente ia perder através da pele. Então, essa camadinha aqui é uma das principais que a gente deve à função de prevenção contra a perda de água, ok? Então a gente já viu aqui 3 estratos, né? O basal, espinhoso e o granuloso. Acima dele pode ou não haver esse aqui que eu designei como número 4, que é o extrato lúcido, tá, gente? O extrato lúcido ele só é presente em regiões específicas do corpo, principalmente palmas das mãos e plantas de pés, ok? Porque essas regiões elas têm um contato com forças que geram atrito, né, com regiões que geram atrito, muito mais frequentemente do que as outras porções da nossa pele. Esse constante atrito que está em contato com essas regiões faz com que a epiderme seja bem mais grossa, inclusive com esse extrato aqui. Ele é chamado de extrato lúcido porque as células aqui elas são bem mais clarinhas, né? Dá para ver é como se fosse uma faixa bem branquinha aqui quando a gente olha na microscopia, porque essas células aqui não se coram muito facilmente com corantes como hematoxilina e eosina, que são comumente utilizadas, né? Então elas ficam bem mais clarinhas do que as outras células. Mas lembrando então, esse extrato ele só vai estar presente então nas palmas das mãos e plantas dos pés, ok? Quando a gente está analisando outras porções da pele, do extrato granuloso a gente já pula direto então para o extrato córneo. Ele é chamado de extrato córneo por causa dessas essas escamas aqui, né, que a gente chama. As células aqui elas vão ficando em formato bem achatado, na forma de escamas que realmente descamam, tá, gente? Essas células elas vão sendo liberadas aos poucos aqui. Como que isso ocorre, gente? Lembra que eu falei que a epiderme ela é nutrida por difusão? Os capilares que vêm da derme eles estão aqui, e aí os nutrientes vão para cima aqui por difusão. Conforme os nutrientes vão indo mais para cima aqui, vai ficando cada vez mais difícil deles atingirem essas células. Uma porque o cimento intercelular dificulta, né?
Outra porque tem tanta célula para o nutriente passar que essas aqui acabam ficando muito mais nutridas do que essas aqui, por exemplo, né? Então a falta de nutrientes e principalmente essa barreira aqui, que a gente chama de cimento intercelular, faz com que essas células aqui de cima elas tenham muito pouco nutriente, então elas vão morrendo, tá? E outra coisa que acontece também simultaneamente é que as células daqui para cá elas vão acumulando uma quantidade grande de queratina no seu interior celular. A queratina é uma proteína extremamente rígida e resistente, né? Nossas unhas, por exemplo, são constituídas de queratina, cabelos são constituídos de queratina, é uma proteína bastante resistente, de caráter hidrofóbico também, principalmente, né? Mas que acabam se acumulando tanto nas células que essas escamas aqui, essas células do extrato córneo, elas já estão mortas, completamente mortas, e são constituídas basicamente de queratina envolvida por um envelope lipídico, tá? Uma membrana plasmática, tá? Basicamente queratina aqui dentro, tá? As células, inclusive, elas começam a perder o núcleo já aqui no extrato granuloso, tá? O núcleo já desaparece e elas vão acumulando cada vez mais queratina até virarem essas escamas, tá? Então, aqui elas vão, daqui para cá elas já vão começando a morrer e virar escamas que vão descamando aqui. E é importante que haja essa renovação, tá, gente? Essas células aqui vão se multiplicando para que essas células aqui vão descamando e vão renovando a nossa pele. Até para levar micro-organismos embora também, né? Então, essas escamas acabam levando micro-organismos que estão na nossa pele para fora também. É mais uma função de proteção. Então, essa é a constituição básica da epiderme, só que a gente não é... A epiderme não é só formada de queratinócitos, né? Os queratinócitos são os principais componentes da epiderme. A gente vê que desde o extrato basal até a camada córnea, a gente tem queratinócitos, né? Mas eles não são as únicas células presentes na epiderme. A gente tem células muito importantes para a nossa função de barreira também, que são os melanócitos, gente. Lembra que eu falei que a pele, nossa, age como função de barreira contra a radiação solar, né? Os melanócitos são aqueles que produzem os grânulos cheios de melanina, que é o nosso pigmento, né? A melanina ela é direcionada para os queratinócitos. O melanócito injeta os grânulos de melanina nos queratinócitos adjacentes. E os queratinócitos eles posicionam os grânulos de melanina aqui como se fosse um escudo na frente do núcleo para proteger a informação genética da radiação solar, principalmente da radiação na região do ultravioleta, que é sabidamente danosa para nossas macromoléculas e principalmente o DNA, né, causando mutações. Os melanócitos, então, têm essa função de proteção. Eles vão sintetizar a melanina e vão direcionar os queratinócitos. A gente tem uma estimativa aí que que cada melanócito ele atinge aí cerca de 30 a 36 queratinócitos. Atinge no sentido de suprir com melanina cerca de 36 melanócitos, ok? E aí, outras células que a gente tem, células importantíssimas também, são as células de Langerhans. Elas fazem parte do nosso sistema imune inato contra patógenos que possam, porventura, adentrar aqui. Se um patógeno conseguiu entrar, a célula de Langerhans está aqui em alerta para reconhecer esse patógeno e ir apresentar esses antígenos para as células efetoras do sistema imune. Ela fagocita já mesmo, ela já age limpando aqui a região desses patógenos, só que ela também apresenta o antígeno e sinaliza para o sistema imune e fala, ó, patógeno entrou aqui, vem aqui consertar esse negócio, senão a gente vai ter uma infecção. Então, células de Langerhans importantíssimas para a nossa imunidade. Junto a ela, se há um caso de infecção ou de uma irritabilidade cutânea, a gente pode ter células T, tá? Linfócitos também aqui presentes na pele, mas eles são mais raros de acontecer. É mediante situações realmente inflamatórias, né? E um último grupo celular que é importante da gente saber são, então, as células de Merkel, tá, gente? As células de Merkel, elas são aquela parte da função sensorial que eu falei para vocês. Elas se comunicam aqui com terminações nervosas. Isso aqui é uma terminação de um neurônio que vai se comunicar lá com o sistema nervoso, né? E elas são mecanoreceptoras, tá, gente? O que é isso? Elas são sensíveis a estímulos mecânicos, então elas são importantes
para a sensação de tato, de percepção sensorial de tato mesmo, tá? Então são esses os constituintes principais da epiderme. Queratinócito, lógico, é o astro daqui dessa seção, né, a principal célula, mas também a gente tem atores bastante importantes, melanócito principalmente, né, para a nossa proteção contra a radiação, células de Langerhans proteção contra patógenos, e célula de Merkel, então, sendo importantíssimas na recepção e percepção de tato. Vamos para a derme, então? Vamos um pouquinho mais a fundo. A derme, então, é a camada que vem logo abaixo da epiderme. E ela é dividida não em 4 ou 5 estratos como a epiderme, mas em duas partes principais e que se intercomunicam. A derme papilar é a derme que está realmente perto dessas papilas aqui, dessas invaginações da derme na epiderme. E a derme reticular, é a parte mais profunda da derme e a parte maior, inclusive, da derme. A derme papilar, então, o nome já diz que ela forma essas papilas e é onde há tanto a nutrição, né, da epiderme, porque os capilares desembocam aqui na derme papilar, quanto a adesão, a firme, inclusive, é importante mencionar que essa adesão aqui é bastante firme, senão a gente teria descamação da epiderme aqui, né, se houvesse uma junção fraca, a nossa epiderme descolaria da derme. Ela está bem firmemente agarrada aqui, salvo em algumas condições genéticas, principalmente, né, ou autoimunes, por exemplo, pênfigo ou epidermólise bulhosa, por exemplo, em que essa adesão ela é comprometida, então qualquer toque pode lesionar a pele desses indivíduos. Mas em condições fisiológicas isso aqui é bem firmemente aderido. E isso é pelas proteínas de adesão que se encontram entre as células, os queratinócitos do estrato basal, e aqui as fibras da derme, tá? Em termos celulares, a derme é bem menos populosa em células, né? A gente tem basicamente mais fibras aqui. Só que tem também um astro dessa seção, que é o fibroblasto, tá? Então, o fibroblasto é quem vai ser responsável pela secreção, pela expressão de todas essas proteínas aqui que a gente tem, tanto na derme papilar quanto na derme reticular, ok? A derme papilar, ela é classificada histologicamente como um tecido conjuntivo frouxo, porque ele tem fibrilas principalmente, né, fibras de pequeno calibre, algumas fibras de adesão, glicosaminoglicanos como essa daqui, laminina, que é bastante importante para adesão também das células na matriz e também da lâmina basal aqui do extrato germinativo da epiderme, para aderir na derme. Alguns poucos fibroblastos aqui, mas principalmente essas fibrilas de pequeno calibre, tá, gente? Quando a gente vai para a derme reticular, ela recebe esse nome porque ela parece como uma rede mesmo. Olha aqui como é que ela é bem abarrotada de fibras que formam como se fosse uma rede tridimensional, nos quais os fibroblastos vão estar imersos e secretando realmente essas proteínas. Aqui a gente vê, por exemplo, elastina, bastante colágenos, né? Aqui principalmente colágeno do tipo 1, e alguns outros componentes, como proteoglicanos ou glicosaminoglicanos, como o próprio ácido hialurônico e tal. A derme é chamada de derme reticular por causa dessa rede, né? A gente viu. E ela, por essa densidade maior de fibras, né? Ela é considerada não mais como um tecido conjuntivo frouxo, mas é um tecido conjuntivo denso, tá? Só que é um tecido conjuntivo denso não modelado. Compara, por exemplo, com uma cartilagem, que é um tecido conjuntivo denso, só que modelado, né? Se a gente vê histologicamente, a cartilagem ela tem uma organização muito característica, né? Tudo bem organizadinho, tudo enfileiradinho. Aqui a derme não. E é importante que ela não seja, né? Porque senão a nossa pele ia ser firme até demais, né? Então, é um tecido realmente resistente, porque essas fibras aqui formam uma rede muito resistente, só que ela é maleável, até pela presença de proteínas elásticas, né? Então, é importante que ela seja um tecido denso não modelado, para facilitar o movimento, né, a distensibilidade que a pele precisa ter, tá?
E aqui eu tenho que destacar para a gente aqui que o fibroblasto ele pode ser encontrado de duas formas. Um fibroblasto em sua forma ativa, que é bastante secretora, se a gente for analisar histologicamente, né? Dentro aqui do citoplasma do fibroblasto na sua forma ativa tem muita mitocôndria e bastante aparato de síntese proteica, por exemplo, retículo endoplasmático rugoso e bastante ribossomos em atividade, o nucleolo bastante evidente, né? Porque é lá que são produzidos os ribossomos. Enfim, todas as características de uma célula bastante produtora de proteínas. Porque ele vai produzir todas essas fibras aqui, que são nada mais são do que proteínas, né? Colágeno do tipo 1, elastina, até as proteoglicanas, que tem um esqueleto proteico ligado a glicosaminoglicanas, né? Então, tudo isso o fibroblasto ativo vai produzir. Só que, se não há um estímulo para isso, se ele já produziu fibra o suficiente, ele fala, poxa, eu não preciso trabalhar mais, porque senão eu vou ter fibra até demais. Então ele entra num estado quiescente, que é o fibroblasto inativo. Ele é bem mais fininho, às vezes tem essa forma mesmo afilada aqui, perde um pouco das mitocôndrias, né? Perde o aparato de síntese proteica e fica ali quietinho, esperando algum estímulo, né? Se essas proteínas aqui se degradarem demais, ou, por exemplo, se a gente tem uma lesão na pele, que realmente precisa de um reparo, aí sim esse fibroblasto ele pode até voltar à sua forma ativa, ok? Um outro caso em que os fibroblastos se encontram no seu estágio inativo é mediante o envelhecimento, né, gente? Infelizmente, a gente vai perdendo a atividade desses fibroblastos aos poucos e a quantidade de fibras colágenas e elásticas na pele vai diminuindo com o tempo, porque os fibroblastos realmente vão ficando mais velhos, vão morrendo ou vão ficando inativos. Então, um dos segredos para a estética, por exemplo, para quem quer manter-se jovem, é estimular constantemente a pele. E para estimular a pele, geralmente a gente tem que causar danos controlados, ok? Não é para causar um dano excessivo para a pele esperando que ela vá se regenerar. Ela até se regenera, mas pode gerar uma regeneração que a gente chama de cicatricial. Então você vai ficar com cicatriz, não vai ficar com uma pele bonita, né? Então a gente tem que dar microdanos à pele. A gente tem algumas técnicas para isso, como a gente vai ver mais para frente, para que dê um dano controlado na pele, para que ela possa se tanto reepitelizar quanto remodelar a sua derme e ativar os fibroblastos. Tá? Então o segredo da juventude, principalmente, é manter esse carinha aqui na sua forma ativa, produzindo colágeno e elastina. Tá? Aqui jaz todo o segredo da juventude. Beleza? Seguindo então, a gente já estudou então como que essa pele é classificada não, né? Como ela é constituída histologicamente, vimos todos os seus estratos, as suas funções, os astros, né, das principais camadas, na epiderme é o queratinócito, na derme é o fibroblasto, e agora a gente vai ver como que essa pele pode ser classificada. Primeiramente, gente, por que classificar a pele? Veja, quem trabalha na estética sabe que alguns procedimentos eles são mais indicados para alguns tipos de pele, seja tipos referentes à pigmentação, como a gente vai ver agora na escala de Fitzpatrick, ou quanto ao seu envelhecimento, ou mesmo quanto à característica de oleosidade ou hidratação ou sensibilidade da pele, né? Então, alguns procedimentos podem ser utilizados para um tipo específico ou para alguns tipos específicos, mas não podem ser utilizados ou não devem ser utilizados para outros, né? E aqui um carinha, né, um cientista famoso na área de dermatologia, de sobrenome Fitzpatrick, estudava realmente a pigmentação da pele, né? Então ele tem todo o cacife para ter desenvolvido essa classificação, porque ele foi um estudioso famosíssimo e extremamente bem conceituado na parte de pigmentação cutânea. Ele, nos seus estudos, ele resolveu dividir, né, classificar, na verdade, os diferentes tons de pele em 6 fototipos. Ele chamou cada classe, né, de fototipo. Tá? Foto porque vem de luz, né? Então é de acordo com a proteção que a gente tem à luz, principalmente a radiação UV. Ok? Então, de acordo com a escala do cientista, do Dr. Fitzpatrick, né, do dermatologista Fitzpatrick, a gente tem
da pele mais clara até a mais escura, o fototipo 1 até o fototipo 6, né? E ele percebeu que esses fototipos, geralmente eles estavam também ligados a características fenotípicas gerais da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem pele do fototipo 1, né, é uma pessoa extremamente branca, né? Não é albinismo ainda, tá, gente? Albinismo é a ausência de pigmento. O fototipo 1 ainda tem pigmento, mesmo que seja mais claro, tá? Mas a pessoa de fototipo 1 é muito clarinha, né? A pele. Os cabelos geralmente são claros, mas principalmente ruivos, tá, gente? Ruivos são fototipo 1. A pele deles é muito, muito sensível, né, à radiação pela pouca quantidade de pigmento. Podendo haver sardas, né? Então a gente vê que ruivos têm uma tendência bastante grande a ter sardas, né? Mas outros tipos também podem ter. E os olhos geralmente são claros, tá, gente? Olhos azuis ou olhos verdes, principalmente olhos azuis, mas também às vezes com alguns outros tons, mas desde que sejam bastante claros. Esse é o fenótipo claro de uma pessoa com fototipo 1, tá? Bem clarinha. Quanto à sensibilidade à radiação UV dessa pele, ela é a mais sensível, tá, gente? É aquela pessoa que não é feliz na praia. A pessoa vai na praia, passa uma quantidade enorme de protetor solar, mas mesmo assim ela pode ficar na sombra que ela começa a ficar vermelha. Então a pele dela é extremamente sensível à radiação UV. Porque realmente ela tem pouco pigmento, né? Tem pouca melanina para proteger os núcleos das células lá. E a radiação UV, quando ela começa a danificar as células, ela gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório é que dá vermelhidão na pele. Por isso que a pessoa fica vermelha, que a gente até apelida de vez em quando de camarão ou de tomate, né? A pessoa que vai para a praia e sai vermelhíssima, e isso causa ardência, causa um mal-estar bem grande na pessoa, né? Então essas pessoas realmente não são para a praia, né? E inclusive elas têm maior risco para câncer de pele justamente porque elas têm uma menor proteção à radiação UV. O DNA delas, dos queratinócitos delas e dos próprios melanócitos inclusive, né, estão mais expostos à ação deletéria da radiação UV. Então, esses aqui eles sofrem com radiação, tá? Porém, nem tudo é má notícia, né, gente? Grande parte dos procedimentos estéticos mais ablativos, né, que causam um pouquinho mais de dano, eles são mais indicados quanto mais clara for a pele. Por quê? Porque o risco de manchar essa pele aqui é muito menor, né? Então, procedimentos mais ablativos, por exemplo, laser de CO2 fracionado, jato de plasma, um microagulhamento mais fundo, todos esses procedimentos, ou um peeling, por exemplo, químico com ácidos mais fortes, todos esses procedimentos que agridem mais a pele, eles têm uma tendência ou uma probabilidade de causar manchas, né? O melanócito ele entende aquilo como um estímulo muito exacerbado, né? Um estímulo danoso à pele, então ele vai lá e aumenta a sua atividade, então causa mancha na pele. O fototipo 1, a gente pode fazer todos esses procedimentos de maneira muito tranquila, né? Lógico, tomando todos os cuidados que o procedimento requer, mas preocupação com mancha a gente não tem, né? Então, a pessoa sofre com radiação, mas não sofre na hora da estética, porque ela pode fazer praticamente tudo, né? Seguindo na escala, a gente tem o fototipo 2, né? A pele ainda é uma pele clara, mas os cabelos podem ser claros ou também podem ser castanhos, tá? Existem pessoas de fototipo 2 que têm cabelos castanhos, muito comum inclusive, né? Os olhos podem ser azuis ou também podem apresentar olhos castanhos. É uma pele também sensível à radiação UV, tá, gente? Quando a pessoa toma sol, vai pra praia ou esquece o protetor solar, é uma pele que se queima muito fácil, né? Bronzeia pouco e muito devagar. Só que quando bronzeia, a pessoa fica feliz, mas uma semana depois, cadê? Saiu já o bronzeado, tá? Porque os melanócitos eles não estão muito ativos também. Então, é uma pele que ainda se queima, a pessoa fica realmente vermelha na praia se não tomar a devida proteção, né? Com o protetor solar sendo repassado periodicamente. Mas ela até consegue um bronzeadinho, só que o bronzeado sai fácil, tá? Sai rápido. Então, pela baixa atividade de melanócito também, pela pouca quantidade de pigmento, ainda tem alto risco para câncer de pele, tá? O fototipo 3 é uma pele um pouquinho mais escura, ou uma pele parda, que a gente chama, né? Os cabelos, eles são geralmente escuros, os olhos eles podem ser verdes ou castanhos. Azuis, muito difícil, tá, gente? Azuis, eles são mais ligados ao fototipo 1, principalmente,
e um pouquinho fototipo 2. Fototipo 3 pode, se for olho claro, geralmente olho verde ou aqueles olhos cor de amêndoa, né? Alguma coisa assim. Mas geralmente castanhos, tá? É uma pele moderadamente sensível à luz UV, então a pessoa, se bobear, queima sim, né? Mas ela já consegue pegar um bronze. E esse bronze ele dura muito mais que um fototipo 2, por exemplo. Só que ainda tem alto risco de câncer porque a pessoa realmente ainda é uma pessoa considerada branca, né? Uma pessoa clara, né? Em termos de fototipo de pele. A coisa começa a melhorar, sim, já começou a melhorar em termos de sensibilidade ao UV, mas aqui fica bem melhor a partir do fototipo 4, né? Que é uma pele morena clara, né? Os cabelos são necessariamente escuros e os olhos castanhos. Essas pessoas têm pouca sensibilidade à luz UV, então é aquela pele que quase nunca se queima, né? E tem aquele bronzeado bem bonito, né? Após tomar sol, também com os devidos cuidados, tá, gente? Não pode abusar, não pode achar que está sempre protegido, porque tem risco sim para câncer de pele, tá, gente? É um risco moderado, mas existe. Só que a pele ela não queima tanto, né? A pessoa também pode ir pra praia tranquila que ela não vai sofrer tanto. Mas pode queimar ainda, tá? Se esquecer o protetor solar e ficar lá torrando no sol, vai queimar, sim. O fototipo 5 é uma pele morena, né? Os cabelos e os olhos com certeza vão ser escuros. É uma pele que tem bem pouca sensibilidade ao vento, então ela nunca vai queimar, tá, gente? A pessoa pode ir pra praia. Vai queimar sim se esquecer o protetor e ficar horas lá, mas dificilmente. E não vai ficar tão ardendo, né? Mesmo assim. E ela é naturalmente mais escura, ou também alguns orientais eles podem ser incluídos nesse fototipo, tá, gente? A pele oriental, pele amarela, ela pode ser incluída nesse fototipo porque ela também mancha fácil, tá? Por isso que a gente inclui nesse fototipo. O risco para câncer de pele é um risco bem baixo, né? Mas ele ainda existe. Nunca, né, nenhum fototipo é livre de câncer de pele por radiação UV, tá, gente? Mas o risco ele diminui quanto maior o fototipo. A sensibilidade ao UV diminui, o risco ao câncer também diminui, tá? Mas, como eu falei para vocês, a probabilidade de manchar, né, frente a um procedimento ablativo cresce conforme o fototipo cresce também, tá? Quanto mais pigmentada é a pele, maior a chance da pele manchar de acordo com algum procedimento mais ablativo. O último fototipo, então, é o fototipo 6, que é uma pele bem escura, né? Por vezes chamada de retinta. Os cabelos são escuros e os olhos castanhos, né? Sensibilidade ao UV, meu filho? Não, porque ela é tão pigmentada que não faz nem cócegas na pele, né? Então ela nunca queima mesmo. É a pele mais escura que a gente tem, né? E às vezes nem dá para perceber tanto bronzeado nela, porque ela já é naturalmente escura, né? Ela é naturalmente muito escura. Então a gente nem faz tanto sentido falar de bronze aqui. E o risco de câncer é um risco bem baixo. Existe, mas é bem baixo. Então não é para se descuidar, mas também a pessoa é tranquila para tomar sol, né? Então a sensibilidade dela, ela nunca vai queimar, então a sensibilidade dela é bem baixa, né? Então aqui a gente vê a importância realmente de saber o fototipo da pessoa, porque principalmente nesses procedimentos ablativos a gente tem que saber para ver se a pessoa tem indicação ou não, né? Se for uma pessoa a partir de fototipo 4, um procedimento ablativo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Fototipo 5 e 6, geralmente a gente nem indica, né? Principalmente fototipo 6, porque vai manchar, né? A gente tem que tomar os devidos cuidados de fototipo 1 a 4. 5, assim, muito raramente, só se você conhece muito bem a pele. Fototipo 6, procedimentos ablativos, não, a gente não indica, né? Outro tipo de classificação é quanto à oleosidade, ou hidratação, ou sensibilidade, tá, gente? Existem peles que são consideradas peles secas, né, cuja hidratação e a presença de gorduras aqui nessa pele é bastante baixa, né? Então é uma pele que descama fácil, é uma pele que se irrita fácil, até ligada aqui à pele sensível, por exemplo, justamente pela falta de hidratação mesmo nessa pele, né? Então essa pele ela tem que ser hidratada frequentemente, e os hidratantes para essa pele geralmente eles têm um aspecto um pouquinho mais gorduroso, porque quem mantém a hidratação da pele, lembra, é o manto hidrolipídico, que tem caráter lipofílico, né? Ele é geralmente fosfolipídio. Então é ele que segura a água dentro. Como ela não tem muita quantidade de cimento intercelular aqui e quantidade de óleo aqui,
é difícil manter a hidratação dessa pele. Então, os hidratantes eles podem ser um pouquinho mais oleosos, tá? Uma pele, aqui a gente falou da pele seca, mas uma pele normal, por exemplo, é aquela pele que a gente almeja ter, né? Todo mundo sonha em ter, que é uma pele completamente equilibrada em termos de oleosidade e hidratação, tá? É uma pele que você nunca vai ver espinhas, né? Ou só se tiver alguma disfunção, algo que foge da normalidade, porque há um equilíbrio intenso entre a quantidade de hidratação e a quantidade de gordura na pele, né? Então é uma pele que a gente raramente vê poros, né? Na seca a gente também não vê poros. Aqui a gente praticamente os poros são bem diminuídos, né? As glândulas elas atuam de uma maneira bem regular, então essa pele dificilmente vai apresentar problemas, né? Ao contrário de uma pele oleosa, que a tendência à acne é bastante grande, né? Uma pele oleosa com bastante presença de óleo aqui é comum, por exemplo, em homens e é comum, por exemplo, nas pessoas que vivem como nós aqui no Brasil, nas regiões mais tropicais, né? Então, quanto mais quente for a região, mais oleosa tende a ser a pele, né? Até como uma proteção contra a perda de água. Mas essas peles favorecem então o acúmulo de gordura dentro dos poros. Os poros em si já são mais dilatados. E aí, com esse acúmulo de sebo, né, que a gente chama, a gente tem o aparecimento de comedões, que são os famosos cravos, pápulas e pústulas, que são as espinhas, né? As pápulas são essas, parecidas com essas aqui, que são vermelhinhas. As pústulas são aquelas que adquirem coloração mais branca, né, que são inflamadas. Enfim. E a gente tem aqui a pele mista, que eu não mostrei, mas que é uma mistura entre pele seca ou normal e uma porção oleosa, né? Geralmente aquela famosa zona T, né, que é a testa e aqui a região nasal e perinasal, que é uma parte mais oleosa e o resto é ou seca ou normal, geralmente normal, né, com poros pequenos e assim por diante. Então a gente tem todos esses tipos de pele. E a pele sensível, geralmente é uma pele seca, né, que se irrita fácil. Mas também tem pessoas que têm algumas condições, né, que geram irritabilidade extrema a essa pele. Todas essas peles, né, a gente tem que analisar quando um cliente vai no nosso consultório para saber qual procedimento realmente vai ser efetivo nessa pele, né? A gente não pode, por exemplo, dar um hidratante muito oleoso para essa pele aqui, que já é acneica, porque vai exacerbar o efeito, né? A gente não pode pôr um ácido aqui nessa pele, porque ela já é irritada, então um ácido vai danificar ainda mais. Então tudo isso a gente tem que ter em mente quando formos encontrar o nosso paciente, né? E a última classificação que eu trouxe para vocês aqui é quanto ao grau de envelhecimento, né? Que recebeu esse nome de Glogau em função do pesquisador que a criou, que foi o Richard Glogau, né? Ele estudou o envelhecimento cutâneo e classificou esse grau de envelhecimento da pele em 4 níveis, né? O nível 1 é aquilo que a gente tinha antes dos 30, né? Não tem marca de expressão nenhuma, a pele é bem lisinha, com relevo bem delineado, definido, sem que haja linhas de expressão aparecendo aqui. Se aparecem marcas na pele é porque a gente está fazendo expressão, né? Quando a gente arregala os olhos, quando a gente sorri forçado, aí podem aparecer algumas linhas aqui, mas é a dobra natural da pele. Quando a pessoa para de fazer expressão, essas linhas somem, né? Então, antes dos 30, tá aqui. Escala de Glogau 1. A partir dos 30, a coisa já vai mudando de situação, né? Os nossos fibroblastos lá, aqueles carinhas lá da derme, vão perdendo um pouco a atividade. E aí algumas linhas de expressão podem surgir. Rugas, que a gente chama de rugas dinâmicas, que são aquelas que aparecem de maneira mais profunda conforme a gente vai fazendo expressões, né? Elas aparecem. Rugas estáticas ainda não tem muito, né? Se tem, são poucas, né? Rugas estáticas são aquelas que aparecem no nosso rosto mesmo que a gente não esteja fazendo expressão, tá? São marcas mesmo. Elas não precisam que a gente faça expressão para aparecer, estão lá marcadas. Mas aparecem rugas dinâmicas aqui na escala de Glogau 2, tá? Então, de 30 a 40 anos aqui, geralmente as pessoas estão em Glogau 2. A partir dos 40, né, entre 40 e 60 anos, geralmente a gente tem o Glogau 3, que aí já tem aparecimento de bastante rugas estáticas, que são aquelas que aparecem sem a gente fazer expressão. Bastante rugas dinâmicas, mas as rugas estáticas já aparecendo, né?
E a quantidade de colágeno e elastina na pele já diminuiu drasticamente, né? Então a atividade de fibroblastos aqui está bem menor. E o último grau de envelhecimento, a partir dos 60 anos, geralmente aqui, é a escala de Glogal 4, né? O estágio 4, em que há muitas linhas de expressão, muitas rugas, inclusive rugas profundas que a gente chama de sulcos, né? Em várias regiões do corpo, do rosto ou da pele em si. E é uma pele extremamente flácida, né? Perdeu a rigidez, perdeu a elasticidade. Geralmente é uma pele que se torna mais seca, mesmo que já foi oleosa anteriormente. Que a gente tem como característica realmente uma pele envelhecida, ok? Então são essas 3 classificações que a gente tem que se atentar realmente, tá, gente? Quando a gente vai atender um cliente. Todas essas classificações têm que estar na nossa mente, a gente tem que observar atentamente no paciente. E no caso atrás da escala de Fitzpatrick, quanto ao fototipo, nós temos que às vezes fazer algumas perguntas para esse paciente, para ele nos ajudar a classificar a pele. Porque às vezes a gente vê ali a aparência, a tonalidade da pele, a cor dos cabelos e olhos, mas a gente não é fiel ao fototipo. Por quê? A hereditariedade também às vezes é importante, tá, gente? Então às vezes a pessoa pode ter uma pele ali branquinha na hora, mas é porque ela faz tempo que não toma sol, então às vezes até engana, né? Mas ela, por exemplo, é descendente de pretos, ou descendente indígena, ou descendente asiático, e essa pele, pela hereditariedade, ela vai se comportar como um fototipo maior do que aquele que a pele está aparentando, tá? Então, perguntas sobre hereditariedade são importantes. Aqui não entra a questão de preconceito, tá, gente? A gente não vai perguntar sobre a hereditariedade da pessoa como forma de demérito algum, até porque isso é absurdo. É justamente para prever, né, ou tentar prever o comportamento dessa pele frente aos procedimentos que a gente vai fazer, né? E também perguntar para o paciente como que a pele dele se comporta quando ela vai ao sol, né? Então, sua pele tem a tendência de se queimar, né, de ficar vermelha e dolorida, ou você se bronzeia mais? E se bronzeia, esse bronzeado sai rápido ou dura bastante? É aquela cor de chocolate que a gente vê na TV, ou como é que é esse bronzeado? Tudo isso é importante de ser investigado quando o paciente chega na nossa cabine, no nosso consultório, ok? Então aqui estão as referências que a gente utilizou para a aula de hoje, eu recomendo a sua leitura, e aí qualquer coisa, usem dos recursos disponibilizados para que as suas dúvidas sejam sanadas e o conhecimento seja adquirido, ok? Então, até o próximo tópico, até a nossa próxima aula. Bom, gente, chegamos ao fim de mais uma das nossas aulas, né? Hoje nós vimos, então, lá desde o início, a estrutura da pele, né? A divisão em epiderme e derme, as subdivisões de cada uma dessas partes, né? da pele, as funções, né? da pele em si e de cada uma de suas células fundamentais, né? Queratinócitos, fibroblastos, melanócitos, enfim. E depois nós vimos como essa pele pode ser classificada, né? Primeiro, quanto ao seu fototipo, né? A pigmentação. Segundo, quanto à oleosidade ou hidratação ou até sensibilidade. E terceiro, quanto ao grau de envelhecimento. E eu lembro a vocês que é extremamente importante o profissional saber classificar os tipos de pele, fazendo perguntas, né? A gente vai ver em um dos tópicos sobre anamnese, que é importantíssima, para que ele possa decidir o melhor tratamento, né, para esse paciente, ou mesmo saber quais não são indicados, porque pode dar intercorrência, tá? Então, o meu conselho para vocês é fixem bastante esse conhecimento para que vocês possam otimizar os seus resultados no consultório, ok? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.